Boa noite, me chamo Maurício Fernandes, tenho hoje 47 anos e moro no estado do Rio Grande do Norte. Hoje já sou pai de família e trabalho no comércio aqui do município onde moro, mas quando eu tinha meus 14 para 15 anos, eu era um adolescente que não parava um minuto e estava sempre aprontando. Naquela época, a casa de meus pais ficava na parte bem mais rural do estado, e a rua em que eu cresci eram dessas de chão, que quando chovia ficava cheia de buracos e lama, e era uma dificuldade para passar. Eram ruas de poucas casas, onde viviam pessoas simples como meus amigos Alberto e Sérgio. Desde criança, nós éramos amigos e juntos íamos a todos os lugares: escola, jogar bola, andar de bicicleta e tomar banho nos açudes perto. Tive uma infância e adolescência muito feliz, mas certa vez mexemos com coisas que não devíamos e pagamos por nossa desobediência. Na estrada onde ficava nossa casa, lá na frente havia umas casas que tinham sido abandonadas há muito tempo. Eram casas simples que o tempo ia acabando aos poucos. Meu pai disse que lá viviam famílias que trabalhavam para um senhor que era dono de muitas terras. Mas quando ele morreu, as famílias tiveram que ir embora e deixaram as casas lá se acabando. Esse senhor morava em uma casa dessas grandes, mas que eu não cheguei a ver, pois meu pai falou que boa parte dela era de madeira e veio abaixo com os anos sem cuidado. E hoje o que resta dela são só ruínas. Só as casinhas onde moravam os empregados ainda está de pé, mas já bem acabadas também. Sempre que eu voltava da escola à tardinha com meus amigos, a gente passava perto dessas casinhas e jogava pedras no telhado. Era sagrado a gente fazer isso e sair rindo quando uma das pedras quebrava uma telha. Certa vez, em um fim de tarde, estávamos voltando pela estrada e já íamos pegando umas pedras boas para jogar quando vimos um homem estranho passar o cercado onde as casas ficavam e entrar em uma delas. Na hora, ficamos olhando, porque ninguém nunca entrava lá, e ficamos curiosos em ver quem era a pessoa e o que ele iria fazer ali. Vimos o homem abrir uma porta e entrar em uma das casas, e eu até brinquei, dizendo que ele deveria estar longe de casa e tinha batido uma vontade que não tinha mais como esperar. Saímos rindo e eu joguei uma pedra na justa casa que ele entrou. Então corremos e só paramos quando chegamos em casa. Só que naquela noite aconteceu algo que eu nunca tinha escutado antes. Eu e toda a minha família já estávamos dormindo quando acordamos com gritos medonhos. Eram gritos de um porco, como se estivesse sendo morto por alguma coisa, e depois ouvimos algo passar correndo na estrada em frente à nossa casa. Eram sons de cascos e tinha também um respirar cansado, como se fosse um animal entalado com alguma coisa na garganta. Coisa igual nunca tínhamos ouvido ali antes, principalmente porque era pouco mais de meia-noite, e quem iria matar um porco a essa hora? Meu pai acendeu a luz e abriu a porta, e eu vi os pais de meus amigos acenderem as luzes também e irem falar uns com os outros. Vi meus amigos da janela e as famílias que ali moravam estavam todas assustadas com o que tínhamos acabado de ouvir. Quando amanheceu, meu pai tentava entender o que era a coisa da noite passada, e eu falei para ele que quando estava voltando da escola tinha visto um homem estranho entrar nas antigas casas abandonadas, e ele perguntou se eu conhecia o homem, mas falei que ele eu nunca tinha visto antes. Meu pai falou que não era para mim,
e nem meus amigos passarmos nem perto daquelas casas, nem na ida e nem na volta da escola, enquanto ele não soubesse quem era o tal desconhecido. E assim fizemos. Sempre na ida e na volta da escola, a gente pegava uma trilha de mato só enquanto passava pelas casas e depois voltávamos para a estrada já mais à frente. Até que um dia, voltando das aulas, já à tardinha, vimos o estranho entrar no cercado e andar para um mato que havia atrás dessas casas. E curiosos como éramos, nem pensamos nas ordens de nossos pais e fomos ver o que o homem fazia ali. Passamos o cercado e vimos um homem entrando em uma das casas. Ele estava muito sujo e tinha um rosto estranho e o andar também. Voltamos até a estrada e eu peguei uma pedra para jogar na casa. Só que meus amigos não deixaram, dizendo que o homem saberia que éramos nós. Naquela noite eu estava sentado em frente à minha casa jogando cartas com meus amigos. Ainda era cedo, umas 7 e pouco, e nossos pais conversavam do outro lado da rua, tomando café, sentados em um grande banco feito de tronco de carnaúba. Eu então comecei a falar do estranho que tínhamos visto mais cedo e que tinha coragem de ir até lá jogar umas pedras no telhado da casa que ele estava. Mas meus amigos começaram a rir, duvidando que eu teria coragem de ir. E isso me irritou de um modo que eu nem pensei no que poderia me acontecer. Esperei meus pais se distraírem e corri até a estrada onde ficavam as casas, só para jogar uma pedra no telhado. Só que na metade do caminho eu já estava com muita vontade de voltar e ouvi um som estranho de um fungado dentro do mato. Vi então algo baixar o capim e fez um barulho que eu conhecia. Era de um barrão enquanto fuçava o chão. Eu fui até o cercado para olhar, mas o que vi me fez gritar e correr feito louco. Tinha um homem deitado no chão com a cara toda deformada. Ele ainda estava vestido com roupas de gente, mas era um animal. Ele tinha a cabeça de um porco e quando me viu, gritou e mostrou os dentes. Eu saí desesperado, gritando por ajuda, e meus amigos vieram, já com nossos pais. Eu contei o que vi, e meu pai foi até em casa e pegou uma foice, e os pais de meus amigos foram com ele, até onde eu disse que tinha visto a coisa. Depois eles foram até as casas abandonadas e começaram a entrar em cada uma. Quando chegaram na última, nem conseguiram entrar. O lugar parecia uma fossa aberta de tão podre. Haviam fezes e outras coisas espalhadas pelo chão, e o mau cheiro era tão forte que era impossível entrar ali. Então ouvimos lá dentro do mato os gemidos de algo, e mais ninguém se atreveu a ir atrás. Estávamos ouvindo algo maligno que fez uma pessoa virar um animal. Quando voltamos para casa, eu fiquei de castigo por vários dias e meu pai, junto com os de meus amigos, foram olhar as casas onde estava o estranho que vivia ali, mas nunca mais o vimos. A casa que ele estava vivendo foi pregada com madeira e pregos grossos, para que nem ele e nenhum outro estranho pudesse entrar ali e fazer qualquer coisa. Naquela noite eu vi um homem virado em um animal. O homem estava se transformando em um porco e tinha sido ele que havia gritado e passado correndo na estrada há noites atrás. Lembro de ouvir meus pais comentarem sobre essa maldição.
que é feita através de um pacto com coisa ruim. Mas o que esse infeliz ganhou em troca para viver uma vida assim, eu não faço nem questão de saber. Boa noite.